Saudações, sejam todos bem-vindos ao canal CAT, Centro Acadêmico de Salário. Fixem o nome, ok? E esse canal ainda é um bebê, então convidem mais futuros professores, ok? Convidem mais pessoas e subscrevam para poder adquirir vídeos, não só de estudo de formação de professores, mas também de outras instituições de ensino superior e ensino técnico profissional de várias disciplinas. Atenção, de várias disciplinas. Isso é apenas o começo. Então, convidem mais pessoas e vamos crescer juntos, ok? Então, hoje vamos fazer diferente. Vamos resolver o exame de matemática do curso de 10º+1, ok? De 2020. Então, organizem o vosso material para poderem fazer um melhor acompanhamento da resolução. Então, temos aí o número 1. O número 1 diz o seguinte: um comboio com destino a Nacala partiu de Nampula às 8h45 de manhã. Ok? Então, partiu às 8h45. Ok? E chegou ao destino 2h18 depois. Então, que horas o comboio chegou a Nacala? Então, levou, durante o seu percurso, ok? 2h18, ok? Então, o que nós devemos fazer aqui? Vamos fazer o somatório para sabermos a que horas o comboio chegou ao destino. Então, minuto por baixo de minuto, então isso é forma vertical. Então, minuto por baixo de minuto. 5 mais 8, isso vai dar 13. Colocamos o resultado das unidades e vai 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 1, 6. Então, 2 pontinhos por baixo de 2 pontinhos. Hora por baixo de hora. 8 mais 2, isso vai dar 10. Então, quer dizer que o comboio chegou ao destino às 10h63, ok? Isso aí praticamente não existe. Então, o que nós devemos fazer? 63 minutos não existe, certo? Então, o que nós devemos fazer? 60 minutos corresponde a quantos? Isso eu posso dizer o quê? 10h60 mais 3 minutos, certo? Agora, 60 minutos equivale a 1 hora. Então, 1 hora mais 10 horas, isso vai dar um total de 11 horas e 3 minutos. Atenção a esse aspecto aqui, ok? Então, o comboio chegou ao destino às 11 horas e 3 minutos. Ok? Então, já está resolvido o número 1. E o número 2, como é que é? O Lucas passou 1/5 de hora a fazer o TPC. Então, levou o quê? 1/5 de 1 hora a fazer o trabalho de casa, de leitura, ok? Então, esse trabalho era de leitura. Se ele fizesse o seu TPC de matemática por mais... Então, tem mais um trabalho aqui de matemática. 3/5 de 1 hora, ok? Por mais 3/5 de 1 hora. Então, qual seria o tempo total gasto para fazer o TPC? Então, só vamos fazer o somatório, certo? Então, vamos ter aqui, o que nós temos? Temos 1/5 de 1 hora que levou a fazer o trabalho de leitura, 3/5 de 1 hora que levou a fazer o trabalho de matemática. Então, vamos fazer o somatório. Então, adição de frações com o mesmo denominador, ok? Então, os numeradores adicionam-se entre si e mantém-se o denominador. Essa é a regra, ok? 1 mais 3, 4/5. Então, quer dizer que o Lucas levou 4/5 de 1 hora a fazer todo o seu trabalho. Não só de matemática, mas também de leitura. Então, podemos avançar. Número 3, ainda do mesmo exame, 2020, matemática, curso 10º+1. Qual destas frações é maior que 1/2? Ok? 1/2 é metade de 1. Metade de 1 é claro que é 0,5. Então, temos um conjunto de frações que uma delas deve ser maior que 0,5 ou 1/2. Então, a primeira opção vem assim: 3/5, ok? Ou 3/5. Então, vamos a isso. 3/5. Não, podemos fazer a divisão para saber qual é o resultado de 3 a dividir por 5. 3 é o dividendo, é menor em relação ao divisor. Então, o que nós devemos fazer? Vamos acrescentar o 0 em 3 e colocamos o 0 no resultado. Ok? 30 dividido por 5, isso vai dar 6. Então, 6 vezes 5
vai dar 30, ok? Então quer dizer que a pergunta é, qual das frações é maior que 1 sobre 2? Então já dá para ver que o 3 quintos, ok? 3 quintos ou 3 sobre 5 é igual a 0,6. Então, esta é que é a fração que é maior que em relação a 1 sobre 2, ou metade de 1, como quiserem, ok? Então, já encontramos a opção correta, logo a opção A. Não sei se é sorte ou algo parecido, né? Isso não sei dizer. Ok? Então, podemos avançar. Número 4. Vem assim. 3 mais 8. Então, 3 mais 8 é igual a quê? Temos aí um quadradinho, ok? Um quadradinho mais 6, ok? Tem um número mais 6. Então, qual é o número que deve se colocar na caixa, ok? Nessa caixa, para que o resultado seja correto, ok? Então, nós podemos considerar que a nossa caixa é, na verdade, um número qualquer, que ainda não conhecemos. Então, é um x. Então, o que é que nós fazemos aí? 3 mais 8, isso é possível de ser resolvido. 3 mais 8, 11, ok? Então, temos aqui x mais 6. Então, esse termo tem um termo independente, pode passar para o primeiro membro, o 6. Então, estamos a isolar a variável, que é x. Logo, temos o que aqui? 11. O 6 é positivo para o primeiro membro ser negativo. Isso vai ser igual a x. Ou o número que nós vamos colocar na caixa. Então, 11 menos 6, quando dá? Já observam, né? Então, vai dar 5. Logo, nós podemos colocar o 5 aqui na caixa e essa igualdade passa a ser verdadeira. Ok? Então, vamos continuar. Deixa-me organizar isto aqui. Então, número 5. O Pedro montou... Eu vou precisar de espaço, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Vou apagar isto aqui. Penso que está muito claro, ok? O exame do curso de 10º+1 não estava muito complicado. Então, até agora, ainda dá para fazer. Então, convidem mais pessoas. Vamos crescer juntos. Espero celebrarmos 1 milhão de visualizações juntos, ok? Ainda no ano de 2022. Então, que tal? 1 milhão de visualizações, né? Então, é possível. Então, número 5. Então, o Pedro montou estas caixas no canto da sala. Então, todas as caixas têm o mesmo tamanho. Então, quantas caixas ele utilizou? Pedro, né? Então, as caixas estão mais ou menos assim. Não sei se vou conseguir desenhar isto aqui. Não sei. Não sei se vou conseguir desenhar como está do outro lado. Mas tem uma coisa parecida com o jeito que está. Está mais ou menos assim. E outras partes não dá para visualizar. Então, isto aqui não dá para ver. Esta parte também não dá para ver. Mas tem uma coisa parecida com essa. Assim, epa. Ok, considerem isso uma caixa. Então, tem uma coisa parecida com... Espero desenhar como está aí. 1, 2, 3. Logo temos aqui 4. Então, isto está mais ou menos assim. 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 Isto é mais ou menos assim. Ok. Não está fácil desenhar isto aqui. Mas... Ok. Vamos lá. Aqui temos uma caixa. Essa caixa está mais ou menos assim. Depois temos uma outra segunda e a terceira. Essa região. E depois temos mais duas. Ok, eu vou desistir de desenhar isto aqui. Ok? Mas o número de caixas que nós temos aí, o que é que nós devemos fazer? Na primeira parte, aqui tem mais ou menos o quê? Tem 4, ok? Temos 4, 1, 2, 3, 4 caixas. Depois, nesta parte temos umas quantas caixas? Temos 3 caixas. Agora, o que acontece é que temos 4 vezes 3 caixas que ele utilizou para poder montar, certo? Nessa primeira parte, que chamaremos de base, ok? Então, teremos 4 vezes 3, 12 caixas, até então. Depois, tem o quê? Tem mais 3 que são visíveis, é muito fácil. Tem 1, 2, 3 caixas que são visíveis, então teremos essas mais 3. E depois temos mais 1, 2, 3, ok? Se conseguirem
acompanhar. Exame onde conseguir ver que só eu não sou lá muito bom em desenho, infelizmente. Então temos aí 13 mais 3 mais 3, 13, 12 mais 6. Isso vai dar quanto? Vai dar 18, ok? Então quer dizer que o Pedro usou 18 caixas para poder montar esse esquema. Infelizmente, ok? Mas ele dá 18 caixas que ele usou. Ok? Então vamos continuar. Número 6. Qual dos seguintes números é primo, ok? Então, o que é um número primo? Um número primo é aquele que é só divisível por 1 e pelo próprio número. Por exemplo, temos o 3, ok? Temos o 3, só é divisível por 1 e pelo próprio número 3. Temos o 2, também é um número primo, ok? Por ser divisível por 1 e pelo próprio número. Então, dessas opções que temos aí, o número 13 é um número que é um número primo, ok? Porque é divisível por 1 e pelo próprio número 13. O 9 já não é divisível por 1 e pelo próprio número, porque os divisores do 9 são, temos o 1, temos o 3 e temos também o próprio número, então já são 3, ok? Então a opção correta é a opção C, temos aí o 13. Então vamos dar continuidade, então vamos para o número 7. Então vamos ao número 7. Então, curso décimo mais 1. Vamos para o número 7. Então vamos lá, convidem mais pessoas aí. Então o número 7 diz o seguinte. Numa escola com 360 alunos, então temos um número total de alunos de 360 alunos, ok? E 240 estudam matemática. Então 240 alunos estudam matemática. Então, que tal representamos matemática pela letra M? 180 português. Então, temos 180 alunos que estudam português, ok? Então, vamos representar português por P. E alguns estudam as duas disciplinas, obviamente. Há alunos que vão estudar as duas disciplinas. Então, sabendo que todos os alunos estudam pelo menos uma destas disciplinas, responda às perguntas 7 e 8. Então, existe um número de alunos que estuda, existe um certo número de alunos que estudam as duas disciplinas, ok? As duas disciplinas, português e matemática. Agora, há um porém, há algo que nós devemos ter em conta, é que, sabendo que todos os alunos estudam pelo menos matemática e português, pelo menos, ok? Então, número 7, quantos alunos estudam apenas matemática? Então, o que nós devemos fazer aqui? Vamos fazer o diagrama de Venn, ok? Então, vamos fazer o diagrama de Venn, vamos representar aqui. Então, temos aqui matemática e português, depois temos o quê? Temos o universo. O universo é de quantos alunos? O universo é de 360 alunos, ok? Então, quer dizer que 0 não estudam nem matemática nem português. Então, pelo menos devem estudar o matemática e o português. Agora, nessa região temos o conjunto de alunos que estudam apenas matemática. Nesta região temos o conjunto de alunos que estudam as duas disciplinas. E nesta região temos o conjunto de alunos que estudam apenas português. Então, o primeiro passo, devemos colocar o número de alunos que estudam as duas disciplinas. Mas nós ainda não conhecemos, ainda vamos colocar aqui o X. Depois temos quantos alunos? 240 alunos estudam matemática, ok? Mas esta região aqui é dos alunos que apenas estudam matemática. Então, devemos fazer o quê? Dos 240 alunos que estudam matemática, tem aqueles que também estudam português, é o X. Então, vamos fazer 240 menos X para termos aqueles que estudam apenas matemática. 180 alunos que estudam português. Então, desses 180 que estudam português, tem aqueles que também estudam matemática. Então, vamos fazer. Não, aí está. Agora, o que nós devemos fazer aqui? Vamos dizer que 240, vamos fazer o somatório. Tudo isto deve dar o universo que nós tínhamos. 240 menos X, mais X, que são os alunos que estudam as duas disciplinas.
mais 180 menos x. Isso deve ser igual ao universo de 360. Então, x e x são simétricos, ok? Então, o que fica aqui? Esse x é um termo, é uma variável, então pode passar para o segundo membro. Ficamos aqui com 240 mais 180, ok? Então, 0 mais 0, 0, 4 mais 8, 12. Vai 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. 360 pode passar para o primeiro membro. E o x passa para o segundo membro. 360 passou a ser negativo. Então, 0 menos 0, temos aqui 0. 12 menos 6, 6. Então, isso vai dar 60, ok? Então, 60 alunos vão estudar as duas disciplinas. Não podemos refazer o diagrama de Venn para podermos responder as perguntas devidamente. Então, 60 alunos estudam as duas disciplinas. 60 alunos. Agora, os que estudam apenas matemática é 240 menos 60, ok? Que é o valor de x. Então, vamos ter aqui 0 e vamos ter o quê? 14 menos 6. 14 menos 6, isso vai dar o quê? 8. Ok? Então, vamos ter aqui 180. Agora, 180 menos 60. Isso vai dar 60. Ok? Então, aí está. Então, podemos responder as perguntas 7 e 8. Quantos alunos estudam as duas disciplinas? Número 7. Então, 60 alunos estudam as duas disciplinas. Número 8. Quantos alunos estudam apenas matemática? Então, 180 alunos estudam apenas matemática. Ok? Então, já respondemos as perguntas relacionadas ao diagrama de Venn. Ok? Então, vamos ao número, esse é o número 7 e o número 8. Então, vamos ao número 9. Então, vamos ao número 9. Vamos aí, o número 9, o que é que diz? Ainda no mesmo exame. A Maria primeiro viajou 4,8 km de carro particular. Ok? Percorreu um espaço de 4,8 km de carro particular. Ok? Carro particular. E depois viajou 1500 metros de machimbombo. Então, viajou 1500 metros de machimbombo. Por um e algum motivo. Não temos isso no exercício. Machimbo, não. Isso está mal escrito, ok? Isso está mal escrito. Então, vamos escrever devidamente. Machimbo, ok? Que distância a Maria viajou? Então, nós precisamos de distância. Agora, é claro que nós vamos fazer o somatório. Porque a Maria viajou 4,8 quilômetros. 4,8 quilômetros de carro particular, mais 1500 metros de machimbombo. Mas devemos prestar atenção naquilo que são as unidades, ok? Temos aqui quilômetros e temos metros, ok? Então, o que nós devemos fazer? Podemos fazer a transformação desses metros para quilômetros, ok? Então, preciso saber que 1 quilômetro está para 1000 metros. Então, nós queremos fazer a transformação de metros para quilômetros. Então, quilômetro por baixo de quilômetro vai ser x quilômetros. Vai corresponder a 1500 metros. Então, por exemplo, vamos ter que o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, ficamos aqui com x vezes 1000 metros. Isso vai ser igual a 1 km vezes 1500 metros. Então, vamos determinar o x. Temos aqui 1 km vezes 1500 metros. 1000 metros estão a multiplicar no primeiro membro, passam a dividir. Ok? Metros. Metro com metro simplificamos. 0 com 0 simplificamos. 0 com 0 também simplificamos. Então, ficamos aqui com 1 vezes 15, 15. 15 a dividir por 10, ficamos com 1,5 km. Então, quer dizer que 1500 metros correspondem a 1,5 km. Ok?
Então, o que nós vamos fazer? Vamos substituir. Agora sim, já podemos substituir. No lugar do percurso feito com uma chumbo, então, vírgula por baixo da vírgula, 1,5 km, ok? Então, podemos fazer o somatório. Quilômetro por baixo de quilômetro, então 8 mais 5, isso vai dar 13. Vai 1, então 1 mais 4, 5, 5 mais 1, 6. Então, quer dizer que a Maria viajou, ok? A Maria viajou 6,3 quilômetros, certo? Certo. Então, vamos ao número 10. Se a sequência de numeração for 3, 6, 9, 12, ok? Assim sucessivamente, qual destes números pertenceria ao conjunto, ok? Então tem aí um conjunto de números, mas isso está muito claro que esses são os múltiplos de 3, ok? O 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21, ok? 24. Então, o 26, que é a opção A, não faz parte desta sequência dos múltiplos de 3. Mas temos aí o 27. Sim, o 27 faz parte dos múltiplos de 3. Essa é a opção correta. Então, temos aí o 27 que vai fazer parte desta sequência. O 28 e o 29 não fazem parte. Qual é o número que vai fazer parte? É o 30, ok? Isso penso que está muito claro. Então, vamos avançar para o número 11, ok? Vamos avançar para o número 11. Como é que vem o número 11? Então, como se chama um triângulo cujos lados medem 6 centímetros, 8 centímetros e 6 centímetros? Então, temos um triângulo que tem dois lados iguais, ok? Um triângulo que tem dois lados iguais. Temos 6 centímetros, 8 centímetros, o triângulo. Claro, se é um triângulo tem 3 lados, certo? Então, 6 centímetros. Então, tem dois lados iguais. Quando é que um triângulo... Como se chama um triângulo que tem dois lados iguais? Equilátero. O triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados iguais. Não é o que está a acontecer no nosso exercício. Temos o triângulo escaleno. Esse triângulo é aquele que tem todos os lados diferentes. Depois temos o triângulo isósceles, ok? O triângulo isósceles vai ter dois lados iguais, certo? Certo. Depois temos o triângulo retângulo, que é a opção D. Não, o triângulo retângulo, o que é isso? Deve ter um ângulo de 90 graus, mas a componente de... Essa é a classificação quanto aos lados e tem classificação quanto aos ângulos. Então, triângulo retângulo, obtusângulo, ok? E o triângulo... Ok, triângulo retângulo, obtusângulo e acutângulo. Essa é a classificação em função dos ângulos, ok? Então, aqui estamos a tratar classificação de triângulos em função dos lados. Então, esse é o triângulo isósceles, certo? Então, podemos avançar. Vamos lá. 12. Ainda temos espaço aqui. Vamos lá, número 12. O que é que diz? Dois ângulos de um quadrilátero medem 115 graus cada. Se o terceiro mede 70 graus, quanto mede o quarto, ok? Então, se nós temos um quadrilátero qualquer, deixa-me tirar esse triângulo aqui, para termos um espaço suficiente, ok? Temos aqui um quadrilátero qualquer, ou seja, esse é um quadrilátero, ok? Depois dizem que dois ângulos deste quadrilátero medem 115 graus, ok? Então aqui é possível termos 115 graus e este lado também é possível termos 115 graus, certo? Depois, se o terceiro mede 70 graus, então se tivermos 70 graus deste lado, qual vai ser o ângulo, o outro ângulo, ok? Então, o que nós devemos fazer? Isso é um quadrilátero, nos lembra o que é mais ou menos, se nós fizermos isso, vamos lembrar um ângulo giro. Ângulo giro tem quanto? Tem 360 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero deve ser de 360 graus, ok? Ângulo giro. Então, vamos ter aqui 70 graus mais 115 graus mais 115 graus. São ângulos internos desse quadrilátero. Mas o ângulo X deve ser igual ao quê? A 360
graus. Então, vamos fazer o somatório. 0 mais 5 mais 5, isso vai dar 10. Vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 1, 10. Vai 1 novamente. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, ficamos aqui com 300. Então, isso vai dar o quê? 360 graus, certo? Então, ficamos aqui com x igual ao quê? A 360. Agora, 300 graus no primeiro membro são positivos, passam a ser negativos no segundo membro. Então, x vai ser igual ao quê? A 60 graus. Então, esse deve ser obrigatoriamente um ângulo de 60 graus. Pois a soma dos ângulos em termos de um quadrado deve ser de 360 graus. Esse era o número 12. Então, vamos dar continuidade. Número 13. Então, vamos a isso. Curso 10º, mais um estudo de formação de professores, exame de matemática 2020, Centro Acadêmico de Salala, CAT. Então, não se esqueçam do nome, ok? Não se esqueçam do nome. Então, vamos a isso. Número 13. O que diz número 13? Um retângulo com 20,5 centímetros de comprimento. Então, temos um retângulo que tem um comprimento de 20,5 centímetros. Ok? Tem o mesmo perímetro de um quadrado com 16. Então, o perímetro deste retângulo é igual ao perímetro de um quadrado. Agora, qual é o valor do lado desse quadrado? O valor do lado do quadrado mede 16,5 centímetros, ok? Então, qual é a largura do retângulo? Então, nós já temos o perímetro, podemos determinar o perímetro do quadrado. O que é o perímetro? Perímetro de uma figura qualquer é o somatório dos seus lados. Então, num quadrado, já sabemos que esse lado é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse. Então, vamos fazer o quê? Perímetro do quadrado é igual ao quê? A L. São quantos lados? Mais L, mais L, mais L, certo? Então, o perímetro do quadrado vai ser igual ao quê? 4 vezes o lado. Logo, vamos ter o quê? 4 vezes o lado do quadrado é igual ao quê? 16,5 centímetros. Nós podemos determinar o perímetro. Perímetro do quadrado, então vamos fazer essa operação. 16,5 vezes 4. Então, como é que nós resolvemos isso? É multiplicação de números decimais. Então, vamos resolver isso, vamos nos esquecer da vírgula, certo? Depois fazemos o quê? 5 vezes 4. 5 vezes 4 vai dar 20. Isso vai dar, vai 2. 4 vezes 6. Então, isso vai dar 24. Mais aqui 2. Então, 24 mais 2 vai dar 26. Vai 2 novamente. Então, 4 vezes 1, 4 mais 2, 6. Depois, temos aqui uma casa, ok? E aqui temos 0 casas. Então, uma casa mais 0 casas. No resultado, vamos ter quantas casas? Uma casa, ok? Só deslocamos uma casa. 0 depois da vírgula não vale nada. Então, quer dizer que o perímetro do quadrado é igual ao quê? A 66 centímetros, ok? Já temos o perímetro do quadrado. Disse que o perímetro do retângulo é igual ao quê? É igual ao perímetro do quadrado, já foi determinado. Perímetro do retângulo, se nós tivermos um retângulo, né? Vamos ter o quê? O menor lado que é a largura, depois o maior lado vai ser o quê? O comprimento. Então, vamos ter o quê aqui? Comprimento mais comprimento, se nós quisermos determinar o perímetro, comprimento mais comprimento, são dois lados iguais, mais largura, ok? Então, perímetro do retângulo vai ser o quê? C mais C, 2C, mais o quê? 2L, ok? Então, o que nós temos aqui? Podemos colocar isso aqui. 2 vezes o comprimento, o perímetro, mais 2 vezes a largura. Esse é o perímetro do retângulo. Então, isso vai ser igual ao quê? Ao perímetro do quadrado que já foi determinado de 66 centímetros. 2 vezes o comprimento. Então, já temos o comprimento do retângulo, 20,5. Mais 2 vezes a largura, isso deve ser igual ao quê? A 66. 20,5 vezes 2. Então, podemos efetuar essa operação. Qual é a casa das operações? É essa aqui. Então, vamos aproveitar essa casa das operações. Então, ficamos com o quê? 20,5 vezes 2. 5 vezes 2, 10 vai 1. 2 vezes 0, 0 mais 1, 1.
2 vezes 2, 4. Então, quantas casas aqui? Uma casa. Aqui 0 casas. Então, no resultado, vamos ter o que é? Uma casa. 41,0. 0 depois da vírgula não vale nada. Então, o resultado vai ser 41 mais 2 vezes a largura. Isso deve ser igual a 66. 41, termo independente, deve passar para o segundo membro. Claramente, vai mudar de sinal. Ok? Então, ficamos aqui com 66 menos 41. Então, 2 vezes a largura fica 66 menos 46 menos 1. Claro, vamos iniciar das unidades. Depois dizemos centenas. Assim, sucessivamente. 6 menos 1, 5. 6 menos 4, 2. Então, largura, ficamos aqui com 25. O 2 está a multiplicar, então passa a dividir. Então, 25 sobre 2, isso vai dar o quê? A 12,5. Essa vai ser a largura. Em centímetros. O resultado vai ser em centímetros, certo? Vai ser em centímetros. 12,5 centímetros. Esse era o número 13. Um bocado longo, mas nem por isso. Ok? Então, vamos fazer mais 2 exercícios. E depois vamos terminar porque mas ainda há espaço para fazermos mais 2 exercícios. Ok? Depois outros vamos ver nos próximos dias. Então, esse era o número 13. Vamos ao número 14. Vamos finalizar com o número 15. Ok? Então, será um número considerável. Ok? Então, vamos a isso. Esse era o número 13, então vamos ao número 14. Vamos lá, o número 14. Então, o número 14 diz o seguinte. Um saco com 150 bolas. O total de 150 bolas. 28%. Atenção. 28%, não 28%. Ok? Então, 28% de bolas são amarelas. Ok?